Glória ao nome do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre, de geração em geração. O Senhor é Deus. O Senhor tem feito maravilha através das minhas pregações, orações. Estou sempre aqui orando porque eu creio em milagre. O Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor batiza com o Espírito Santo, o Senhor liberta. E brevemente voltará para levar os lavados e remidos no seu sangue precioso que ele derramou na cruz para remir a humanidade. Um dia aprouve o Senhor me remir, libertar. Libertou a minha família serve a Deus, porque a palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a sua casa. Nossos familiares serão salvos através do nosso testemunho. E a poder na oração, eu orava sempre de madrugada, clamava, e a minha família foi salva pelo poder de Deus. O Deus que nós acreditamos aqui no Brasil, porque somos um país cristão. Nós acreditamos na existência de um único Deus. Somos monoteísta. Não acreditamos que existem vários deuses, mas acreditamos que existe apenas um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a conjugação do verbo está no presente, tem a vida eterna. A vida eterna foi concedida pela morte salvífica do Filho amado de Deus, que ele enviou ao mundo para remir a humanidade, perdoar, curar, libertar. Ele tem o mesmo poder do passado. Ele é imutável, não mudou, para sempre será Deus e exaltado. E um dia todos os povos, tribos, línguas e nações dobrarão o joelho diante de Deus, do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é Deus. O apóstolo do amor, São João, escreveu na sua carta, no capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, negar a deidade, divindade de Cristo é uma heresia. É uma heresia. Nós que somos cristãos, seja católico, evangélico, acreditamos que o Senhor Jesus é Deus, que o Senhor Jesus faz milagre, que o Senhor Jesus é santo, digno de honra, louvor y adoración. La dulce paz de Cristo, hermano Nelson, estoy ahora doblando las rodillas para que pueda hablar con Dios, enseñando la palabra de Dios a la gente, porque mi hermano estoy trabajando todos los días, predicando la palabra de Dios en la ciudad. Hace un rato estaba hablando con Ítalo, mi amigo. Ele está lleno de la unción del Espírito Santo também. Meus irmãos, vamos orar a Deus, clamar, invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Tão somente busque a Deus enquanto há tempo. Porque a palavra diz que devemos buscar o Senhor enquanto
há tempo. A porta da graça está aberta, mas a porta da graça vai se fechar. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Senhor. Casavam, comiam, bebiam. Saludos, saludos cordiales, abrazo, abrazo, amigo mío. Un día venga en nuestra ciudad para predicar en la congregación que estoy. Puedo enseñar a la gente a traducir su prédica, no hay problema, hermano. Deus sabe o dia que você vendrá. Então, meus irmãos, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que o dilúvio veio e arrebatou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Poucos estão pregando a vinda de Jesus. Poucos estão pregando acerca da salvação. Poucos estão pregando acerca do arrependimento, porque a igreja odierna tornou-se materialista. Deus prospera sim, meus irmãos, porque Ele é o Deus dono do ouro e da prata. Ele é rico. Nosso Deus não é um Deus pobre, miserável. Nosso Deus é um Deus rico. Eu creio na prosperidade, que Ele prospera, que Ele abre porta, Ele abre caminho para que o seu povo possa passar. Mas, meus irmãos, o primordial é pregar o arrependimento, a salvação, falar do amor de Deus para quem sofre, para quem precisa de salvação. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir, é necessário que preguemos a palavra de Deus. Se você prega a palavra de Deus e uma pessoa despreza, não quer ouvir, você não é culpado pelo sangue daquela pessoa. Devemos pregar a palavra de Deus para os ímpios. Ímpio é todo aquele que pratica a impiedade, ou seja, que não tem piedade. Uma pessoa que não tem piedade é uma pessoa ímpia. É uma pessoa ímpia. Tu foste criado para ser adorador. Tu foste criado para fazer a vontade de Deus. Deus não criou você para você viver na prática do pecado. Deus não criou você para entristecer o espírito. Deus não criou o pecado. Deus não criou a morte. Deus não criou a maldição. A maldição entrou no mundo por causa da desobediência de Adão e Eva. Nós herdamos o pecado de Adão. A palavra de Deus diz que todos, sem exceção, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens precisam de salvação. Todos os homens precisam se arrepender dos seus pecados. A pessoa pode matar, se prostituir, mentir, defraudar, adulterar. Mas, se a pessoa se arrepender, será salva, perdoada pelo Senhor, lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. E esse sangue imaculado vertido na cruz. Não foi com prata, com ouro, que fomos comprados. Mas nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Éramos escravos, porque todo aquele que peca se torna escravo do pecado. Eu era escravo.
eu era oprimido pelo demônio. Mas um dia me convidaram para participar de um encontro com Deus. Nesse encontro, eu ouvi a palavra, me arrependi, e a maior experiência que eu tive na minha vida, eu fui batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo batiza para que possamos proclamar com intrepidez, ousadia, hombridade a santa palavra de Deus. Não apenas para que falemos em línguas, tenhamos dons, mas para que possamos ganhar almas para o reino de Deus. E a humanidade está perdida. A humanidade, a cada dia que passa, está distante de Deus. Mas a partir do momento que a pessoa se aproxima de Deus, se arrepende, a partir do momento que a pessoa entrega a sua vida no altar do Senhor, a pessoa recebe o perdão. Jesus salvou uma mulher samaritana, Jesus salvou Zaqueu, Jesus salvou publicano, que eram cobradores de impostos, cobravam impostos exorbitantes, defraudavam a própria nação. Ele quer salvar a todos. Deus não tem prazer que a pessoa morra, pereça, sem salvação. Deus não fez de ninguém para ser condenado. Nem o inferno Deus criou para o homem. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos decaídos. Mas por causa da desobediência, a pessoa morre e vai para o inferno. Existem dois caminhos. O caminho que conduz à perdição e o caminho que conduz à salvação. João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Buda não salva, Mohammed, Maomé não salva, ninguém pode te salvar. O único que pode te salvar é o Senhor Jesus. O único que pode te salvar. Eu sempre ensino na igreja o amor a Maria. O amor a Maria, porque todas as gerações chamarão Maria de bem-aventurada. Isso é bíblico. Se você é protestante, evangélico e ama Maria, não é pecado. Não é pecado. A diferença que nós pensamos diferente, que não devemos idolatrar e pensar que ela salva. Mas eu tenho devoção por Maria, porque através dela, o Filho de Deus veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. E o Filho de Deus não poderia nascer de uma mulher qualquer. Maria não é uma mulher qualquer. Maria foi agraciada, bem-aventurada, e ela é santa. Ela é santa, sim. Todos aqueles que servem a Deus são santos. Santo significa separado, escolhido. Nós fomos escolhidos por Deus. A palavra diz que ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Deus achou graça em mim. Deus achou graça em mim. Cometi tanto pecado, maldade. Na verdade, eu sempre tive um coração bom. Mas eu me refiro ao pecado. Porque o pecado é uma maldade que cometemos contra o Criador. Quando nós pecamos, ferimos o coração de Deus. Deus se entristece quando nós pecamos. Mas graças a Deus que o sangue do Senhor Jesus nos purifica
de todo pecado. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos koinonia. A palavra koinonia no grego significa comunhão. Comum, união. Temos koinonia, temos comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho amado Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus me purificou, me lavou. Eu sou uma pessoa diferente. Sou uma pessoa que posso dar testemunho para a sociedade que existe um Deus no céu que salva, um Deus no céu que liberta, um Deus no céu que cura. Certa feita, uma pessoa tinha pedra nos rins. Eu indaguei a pessoa. Se eu orar, você crê que Deus pode te curar? A pessoa disse sim. E aí a pessoa chegou em casa, soltou a pedra nos rins. Esse é o poder de Deus. Esse é o Deus que eu creio, que eu prego em cima do altar. E não prego a palavra por ganância, vanglória. Embora o obreiro seja digno do seu salário, mas eu não prego a palavra por dinheiro, ganância, soberba, vanglória. Eu prego a palavra por amor, por amor. Eu sinto prazer dentro do meu ser em pregar a santa, infalível, inerrante palavra do Eterno. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta. Jesus é a própria palavra, porque ele é o verbo encarnado. Ele é a própria palavra. E a verdade liberta. Nos liberta da mentira, da malícia, do pecado, da opressão. Nos liberta da opressão. Deus quer te libertar, salvar, curar, restaurar, batizar. Deus quer fazer sinais, proezas, prodígios na sua vida. Aleluia! O Espírito Santo seria derramado em toda a carne. Ele batiza quem crê. Ele batiza quem abre o coração. Ele batiza quem entrega a sua vida para Cristo. É importante que busquemos o batismo com o Espírito Santo, para que a nossa vida seja revestida com o poder do Altíssimo. Foi isso que Jesus disse para os discípulos, seus seguidores: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sereis revestidos de poder. O Espírito Santo é semelhante ao ar, o oxigênio. Não podemos viver sem o Espírito Santo. Eu sempre digo nos meus sermões, eu estou pregando pela graça do Espírito Santo, porque não sou eu que falo, eu não faço nada. Mas quem faz é Deus. E Deus me usa porque sou humilde, porque tem pregador que se exalta. Tem pregador que se exalta. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele quer que sejamos humildes, simples, para nos usar como vaso de honra nas mãos do oleiro. Ele tem procurado vasos, pessoas que estejam dispostas a evangelizar, falar do seu amor, pregar a palavra, ensinar para a humanidade acerca de Jesus, acerca de Yeshua HaMashiach. Esse nome tem poder. Yeshua HaMashiach em hebraico. Jesus é o Messias, ou seja, Jesus é ungido, que tem o mesmo significado da palavra Cristo. Ungido. Aleluia! E nós também somos ungidos de Deus. Nós também somos ungidos do Pai, para fazer a sua vontade aqui na terra, pregar o seu evangelho,
a toda criatura, e os sinais seguirão a todo aquele que crê. No nome do Senhor Jesus, os demônios, espíritos maléficos que atormentam a vida das pessoas serão expulsos. No seu nome, enfermos serão curados. No seu nome faremos sinais e maravilhas. Oh, glória a Deus, sinais e maravilhas. Os sinais seguirão a todo aquele que crê. Os sinais seguirão. Você não precisa buscar os sinais. Os sinais seguirão. Eu respeito quem pensa que Deus não batiza, não cura, que os dons cessaram. Eu não debato com ninguém, mas eu creio nos dons espirituais. Eu creio no falar em línguas, na interpretação de língua, no dom de curar, no dom de maravilha, visão, profecia, revelação. Isto serve para edificar o corpo místico de Cristo, a igreja. Eclésia no grego. Eclésia significa enviados para fora. Deus nos escolheu para que sejamos enviados para fora, a fim de proclamar, pregar com ousadia, autoridade a palavra de Deus. Deus não quer que preguemos somente a sua palavra dentro de um templo. Ele quer que preguemos a sua palavra nas ruas, aonde Deus mandar, aonde Deus enviar. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Aleluia! Eu estive pregando em outro país, fazendo missões, foi maravilhoso. Dentro do presídio, dentro do templo, mas também pregava dentro do presídio. Eu falava do amor de Deus, e até hoje perguntam por mim. Até hoje perguntam por mim. O pastor local me disse que sempre perguntam por mim, porque a palavra foi pregada. Nós pregamos. Porém, quem efetua a obra é o Espírito Santo. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele que convence a pessoa do pecado. A razão pela qual o pregador, pastor, missionário, evangelista, deve ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque quando a pessoa está repleta do Espírito Santo e abre a sua boca, o Espírito Santo convence. O Espírito Santo convence. Por isso devemos buscar essa efusão do Espírito para nossas vidas, para que tenhamos hombridade de pregar a palavra de Deus com ousadia, poder, unção, autoridade. Quando de fato nossa vida está cheia do Espírito Santo, não temos timidez, medo de pregar a palavra de Deus. Aonde Deus enviar, nós iremos. Quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ou seja, a caminhada da pessoa é formosa, bela. A caminhada da pessoa que anuncia as boas novas, o evangelho da paz, o evangelho do amor, o evangelho do perdão, o evangelho da salvação. O evangelho da salvação. E não devemos pregar heresia, mentira, ludibriar as pessoas. Devemos pregar a verdade. A verdade. Por isso tenha cuidado quando você ler a Bíblia. Peça para Deus sabedoria. A pessoa pode não ter estudo, ser teóloga,
formado em teologia. Mas se a pessoa pedir ao Espírito Santo que conceda a sabedoria, o Espírito Santo concede sabedoria à pessoa. A maior sabedoria não vem dos livros, mas a maior sabedoria vem do Espírito Santo. Uma pessoa leiga, pode ser usada por Deus. Existem pastores, pregadores, missionários que não são teólogos. Inclusive, existem alguns que não sabem escrever, falar, se expressar, mas o Espírito Santo de Deus usa. O Espírito Santo de Deus usa. O Espírito Santo concede sabedoria que vem do alto para a pessoa transmitir a mensagem do Evangelho. Eu sempre faço live porque eu sinto de Deus de fazer live. Eu uso a rede social para propagar a mensagem salvífica, a mensagem do Evangelho da paz, do Evangelho do amor, do Evangelho do perdão. Ontem, na congregação, estávamos ensinando acerca do perdão. A oração do Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Se você não perdoar, você não será perdoado. Mas se você perdoar, você será perdoado. Portanto, não tenha mágoa, rancor, ódio dentro do seu coração. Saiba perdoar. Meus irmãos, eu fui vilipendiado, humilhado, perseguido, humilhado, vilipendiado. Houve ferida no meu coração, sim, porque doeu. Quem não sente dor dentro do seu coração? Mas aí o Senhor me ensinou a perdoar. Eu sou livre da mágoa. Eu sou livre do rancor. Eu sou livre do ódio. Eu soube perdoar, porque a palavra ensina a perdoar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Se porventura alguém te ofendeu, perdoe a pessoa que te ofendeu. Não guarde mágoa, rancor, ódio, ira dentro do seu coração. A palavra de Deus ensina: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Você pode sentir ira, porque você é ser humano, mas você não pode pecar. Dar legalidade ao inimigo. Porque quando pecamos, estamos dando para o inimigo, adversário da nossa alma, legalidade. Ele não pode atuar na sua vida, agir, se você não der legalidade para ele. Ele age somente quando damos legalidade para ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor Jesus venceu a tentação no deserto porque resistiu. E o que sucedeu? O diabo fugiu dele, porque ele resistiu à tentação. Pecado não é ser tentado. Pecado é ceder à tentação. Aquele que quer servir a Deus será tentado. Porque temos o tentador, o acusador, mas temos um advogado, um paráclito, aquele que se põe no lugar de alguém, fiel e justo, para nos perdoar. Graças a Deus por isso. Que temos um advogado misericordioso, um sumo sacerdote que habita no céu, está nas alturas,
acima de todos. Ele perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados. E eu quero encerrar clamando a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque seu é o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Deus bendito, amado, poderoso, que essa palavra vá de encontro a quem precisa, Senhor. Que essa palavra alcance vidas. Que essa palavra, meu Deus, levante o caído, cure o enfermo. Que essa palavra, meu Deus, tenha efeito, porque a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela prospera naquilo para qual foi enviada. Que a sua palavra percorra todos os cantos da terra e ela vá, produza o resultado para qual foi enviada. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém.